Vamos então receber o que Deus tem para nós essa noite, a palavra de Deus. Esse mês de agosto, o Bispo Paulo lançou, na verdade, no último domingo, primeiro domingo de agosto, nós vamos estar falando sobre paternidade, É o que Deus tem falado, é o que Deus tem gerado, é algo que Deus quer revelar, ainda de forma mais profunda ao coração dos seus filhos. O Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer escrever uma nova história, o Senhor quer te ensinar como construir uma família. Talvez você já construiu a sua, mas os seus filhos ainda vão construir a sua família. Então o Senhor está nos ensinando qual é a forma, de ser uma família que é o plano, está no coração de Deus. Não tem como a gente construir algo que Deus quer, do jeito que Deus quer, se a gente não entender a paternidade de Deus na nossa vida. Amém? Então, se essa área é uma área que você precisa olhar mais de perto, olhe de perto. Porque a paternidade, ela é uma chave, é um caminho que nos conduz para o reino de Deus. É através da paternidade que a gente se liga ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Ele é o nosso Abba, o nosso paizinho. E nós precisamos ter essa intimidade, de conhecer o nosso Pai. Então, dentro desse tema, eu queria compartilhar com vocês, durante essas terças-feiras, a respeito do poder da bênção. Você entende do poder da bênção? A gente usa muito essa palavra no nosso cotidiano, no nosso crentez, A bênção para cá, a bênção para lá, a benção, Tem a bênção e tem a benção, gente? Ouviu, Mas a bênção, querido, é algo tão profundo, é algo tão poderoso na nossa vida, tão forte, que a gente precisa entender mais acerca disso. Não é uma coisa banal, não é uma coisa superficial, porque quem tem a bênção tem a liberação para conquistar. Quem tem a bênção está autorizado a fluir, a vencer, a ultrapassar barreiras, a expandir, a prosperar. Então, como que a gente vive essa famosa bênção? E eu queria falar com vocês hoje sobre a bênção do Pai. Porque a bênção, ela tem origem. A fonte da bênção é o Pai. Você pode guardar isso no seu coração nessa noite? É através de Deus. Deus é a fonte da bênção. Deus estabeleceu e criou a bênção como uma forma de fazer você crescer, vencer e viver uma vida plena aqui na terra. Amém? Então a gente tem que entender isso. A bênção não vem de uma pessoa tão somente. A bênção não vem só de uma palavra que nós falamos. A bênção vem do Pai. E eu queria que você identificasse comigo. Abre o livro de Provérbios. Se você ler Provérbios, você vai ver tanto falar sobre isso. Sobre instruções de como viver uma vida abençoada. E eu quero te aconselhar essa semana, leia Provérbios, leia os primeiros capítulos, que você vai perceber um pai instruindo um filho. É assim mesmo. A partir do capítulo 1, logo no capítulo 2, no inicinho, eu vou ler só uns pedacinhos para você perceber. Olha o que diz, Provérbios 2, versículo 1, diz assim: Filho meu, observa que ele não diz uma pessoa qualquer, ele chama de filho, fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. No capítulo 3, versículo 1, novamente ele usa essa expressão, ele diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos.
e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quer mais? No capítulo 4, mais uma vez ele vai se dirigir ao filho. Versículo 1, diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único, diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amém? Então, por aí você pode caminhar e você pode receber tanta palavra de Deus que fala acerca de uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida plena. Quando tem bênção, tem vida. Onde tem bênção, tem alegria. Onde tem bênção, as coisas acontecem, as coisas fluem. Você vê o resultado do teu esforço. Você vê vitórias acontecerem na sua vida. Não estou dizendo que todo dia tem que acontecer uma coisa nova na sua vida, mas caminhar com Deus é uma vida vitoriosa. Amém? Porque Deus é um Deus de bênção. Agora, Deus falou para o povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 11, ele diz o seguinte: coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então, queridos, a bênção de Deus é poderosa, a bênção de Deus está disponível para nós, mas a bênção de Deus também é consequência da nossa escolha. Quem escolhe obedecer, quem escolhe ouvir a voz de Deus, quem escolhe guardar a sua palavra no coração, não é só nos momentos fáceis da vida, não. Nos momentos decisivos da vida, a palavra precisa estar diante do teu coração, para você fazer a escolha certa e receber a bênção do Pai. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto nesses dias. Eu quero começar falando da paternidade de Deus, mas nós vamos falar também sobre a bênção dentro da família, querido. Porque muito dos problemas, do sofrimento que tem acontecido dentro dos lares, tem a ver com a falta de bênção. Muitos pais não sabem lidar com a bênção, não sabem usar a bênção como um instrumento que traz vida para os seus filhos. Muitas das vezes o que mais sai da nossa boca são palavras de crítica, de reclamação, de insatisfação, de ofensa, e isso não traz bênção. Nós viemos de uma sociedade, uma cultura, querido, que não é forte, não é estruturada na cultura da bênção. A gente até pode ver muitas famílias, né, tradicionais, na nossa cultura, na nossa região, que usam a expressão da bênção. Eu te abençoo, meu filho vai em paz, né? Nós aprendemos muitas vezes com os avós, com os pais, né? Ainda, graças a Deus, mas não é uma cultura forte no Ocidente. Nós precisamos resgatar a cultura da bênção na nossa vida e dentro da nossa casa. Então, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas também. O que eu quero falar com você hoje? Que tudo começa em Deus. Deus é a fonte de toda a bênção para a nossa vida. Ele é o Criador, Ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia fala que todas essas coisas foram criadas pela Sua palavra. Tudo vem dEle, Ele é a origem de tudo. Então Ele é a origem também da tua bênção. Você está debaixo da bênção do Senhor? Você já entendeu que não adianta você só se esforçar para conquistar as coisas se você não tiver a bênção de Deus naquilo que você está fazendo? Muitas vezes a gente fica frustrado, querido, decepcionado em alguma área da nossa vida, porque a gente fala assim: mas eu lutei tanto,
Mas eu trabalhei tanto. Nossa, mas eu estudei muito. Mas eu fiz tantas coisas para conquistar algo que eu queria, mas não consegui. Mas às vezes a gente não para pensar o seguinte: antes da gente lutar, da gente fazer, da gente planejar, da gente decidir, da gente investir dinheiro, da gente fazer várias coisas, a gente pergunta a Deus se a bênção dele está conosco. Você pergunta para Deus: Senhor, o Senhor me abençoa para eu fazer isso e isso. Você consegue dizer para Deus: Senhor, essa área da minha vida, eu dependo da tua bênção mais do que qualquer coisa. Para a gente viver a bênção, querida, a gente tem que aprender a depender de Deus. Não tem jeito. A nossa natureza humana quer resolver tudo na força do braço. A nossa natureza humana quer as coisas para ontem. A gente é cheio de ansiedade, cheio de preocupação. A gente quer tudo pronto, a gente quer tudo resolvido rápido. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor falou para eu te falar, é que você precisa muito mais da bênção dEle do que do esforço das suas mãos, dos seus braços, da sua inteligência, da sua capacidade para realizar coisas. A bênção vem antes do trabalho. Amém? Eu preciso cultivar isso na minha vida. O Senhor é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, porque eu quero te explicar algo muito forte. Quando o homem, lá no início de Gênesis, pecou, Adão e Eva pecaram, você sabe disso. E o pecado trouxe consequências para a natureza humana, para a humanidade. O homem perdeu a ligação direta com Deus. O homem perdeu o acesso direto ao Criador. O homem trouxe sobre a sua vida a maldição. Sim ou não? O homem recebeu a maldição de trabalhar por muito esforço. A mulher recebeu a maldição de ter filhos com muitas dores de parto. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Nasceram espinhos e abrolhos da terra por conta do pecado, que contaminou a terra e o homem. Mas Deus tinha um plano, querido, de resgatar a sua bênção para o homem. Deus sempre quis abençoar o homem. Deus sempre quis que o ser humano fosse feliz nessa terra. Ele criou um jardim, Ele criou uma terra plena, uma terra fértil, uma terra cheia de vida. Um lugar próprio para o homem viver e ser feliz. Esse é o desejo de Deus. Não ache que Deus tem prazer no sofrimento do homem, porque não tem. Então Deus, desde o princípio, Ele já estabeleceu um plano para resgatar, um plano para recuperar essa bênção sobre a nossa vida. E aí a gente já pensa logo, né? Jesus era o centro desse plano. Sim ou não? Jesus, o Filho de Deus, precisaria vir à terra, morrer na cruz, colocar os espinhos na cabeça como uma coroa, como símbolo da maldição da terra, ser preso no madeiro, ser chicoteado, humilhado, sofrer dores, para que essa maldição fosse retirada e nós pudéssemos ter acesso de novo à bênção. Amém? Mas eu quero te dizer nessa noite que o plano da bênção iniciou através de um homem e não foi Jesus. Você sabia disso? O plano de Deus se cumpre em Jesus, mas o plano da bênção de Deus se inicia em Abraão. Você entende isso? Então, às vezes a gente olha assim para o Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, e a gente pensa assim: isso tem nada a ver comigo, né? O povo mora lá não sei aonde, é o povo de Deus, é Israel, e não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer para você que tem tudo a ver com você. Porque a Bíblia diz que todos nós em Cristo Jesus somos filhos de Abraão e herdeiros das promessas de Deus para ele. Então você precisa entender, querido, que como que Deus estabeleceu esse plano para te abençoar. Você acha que foi barato o plano? Você acha que não custou nada você hoje poder ser abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida?
A Bíblia diz que hoje nós podemos estar sentados com Cristo nas regiões celestiais. A gente tem à nossa disposição toda sorte de bênçãos. Uma variedade de bênçãos estão disponíveis para nós herdarmos, nós vivermos nessa terra. Mas o preço foi muito alto e começou lá em Abraão, querido. Há quantos mil anos atrás? E Deus, aprove a Deus, foi o favor de Deus nos abençoar através dele. Gênesis capítulo 12 começa a contar essa trajetória de Abraão. E eu queria só destacar algumas coisas muito fortes com você na vida de Abraão. Porque Abraão significa pai de multidões. Olha o que eu disse para você no início, a bênção, a fonte da bênção vem de onde? Do pai. A origem da bênção vem do Pai, primeiramente de Deus, o nosso Criador. Mas Deus escolheu um homem na terra para representá-lo, para que nós pudéssemos entender que a bênção vem do Pai. E esse pai era Abraão, ou melhor, Abrão, né? A Bíblia diz, vamos ler só um pedacinho aqui do capítulo 12, eu quero explicar algo muito forte para você. Gênesis 12, versículo 1 diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dizer comigo assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, isso inclui você, isso inclui a sua família, sim, porque Deus não disse que era por um tempo. Eternamente, a bênção de Abraão está sobre todas as famílias da terra. Agora preste atenção. O nome desse personagem tão famoso é Abrão. E o nome Abrão vem de Abrão. Ab é pai. Então, desde a sua natureza humana, desde a sua existência, ele já recebeu o nome de um pai. Né? Abrão é o pai de nação, pai de nações. Mas aí Deus, né, você vai ver ao longo da história, lá no capítulo 17, Deus chama Abraão, escolhe Abraão e promete para ele algumas coisas que nós vamos ver agora aqui. Mas Deus também muda o seu nome. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Né? Só uma letrinha a mais no meio do nome, que parece que não quer dizer nada, que não tem muita importância. Para o nosso português não tem muita importância mesmo, não é verdade? Só fica mais difícil de escrever, né? Abraão, tem que contar, tem que ter 2 As, né? Mas no original, querido, no hebraico, isso tem um significado poderoso. Quando Deus muda de Abrão para Abraão, uma letra é acrescentada, uma letra hebraica, a letra rei. E aí essa letra entra lá no meio da palavra, mas é uma letra que não tem um som. Ele não tem um som de vogal, tá? É uma letra muda, vamos dizer assim. Mas ela representa um fôlego, um sopro. A letra rei, ela é pronunciada assim, rei, rei. Você consegue perceber? Rei. Quando você fala a letra rei, um som e um sopro sai da sua boca, você percebe? E a letra rei, ela representa exatamente isso, um sopro, um fôlego que foi lançado sobre o nome de Abrão. Então Abrão, querido, quando se torna Abraão, né, ele nunca mais é a mesma pessoa, porque ele deixou de ter só uma natureza humana,
né? Ele recebeu sobre ele um poder, uma unção, uma bênção, um fôlego da parte de Deus que mudou a sua história. A partir do nome Abraão, a bênção de Deus já estava com ele. É como uma marca que Deus colocou sobre a sua vida. E a gente fica maravilhado, meu Deus, que coisa linda, Deus não fez isso com outra pessoa. Deus escolheu Abraão. Mas eu quero te lembrar que quando você entregou sua vida a Jesus, você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor prometeu para você te encher do seu Espírito Santo, que é a confirmação, é a garantia da promessa, da bênção de Deus para você. A garantia da tua salvação é o Espírito Santo habitando em você. E o Espírito Santo é esse rei, é esse fôlego, é esse sopro que Deus colocou, essa marca que Deus colocou na tua vida, para você ser abençoado, querido. Para você não lutar mais com a sua própria força, na sua carne, nessa natureza humana. Deus te deu o Espírito Santo para você ser abençoado. E a bênção de Deus, ela é espiritual, ela não é natural. A bênção de Deus, ela é poderosa, ela é sobrenatural na tua vida. Então eu quero te dizer que você precisa valorizar isso. Tem a bênção de Deus na tua vida ou não? Você pode dizer nessa noite, eu sou abençoada. Eu sou o abençoado, primeiro porque eu creio no poder da cruz, que Jesus fez na cruz, e porque o Espírito Santo está comigo, o sopro de vida, o fôlego de vida do Senhor está sobre mim, para me ajudar, para me encorajar, para me capacitar, para fazer aquilo que eu não consigo fazer. Querido, a bênção de Deus a gente não explica. Eu costumo dizer que quando Deus faz um milagre na vida da gente, não tem explicação. Então, coisas que acontecem que você não entende como que 2 mais 2 vai dar 10. Né? A conta não fecha. Não é pela lógica. Porque Deus quer abençoar a gente, querido, em todas as áreas. Não é à toa que Jesus veio na terra e fez um monte de milagre, para mostrar para você o poder da bênção. Jesus multiplicou pães, querido, e peixes. Você já viu isso em algum outro momento da história? Eu quero dizer secular, tá? Da história secular, fora da Bíblia. Você já viu isso acontecer? É poder de Deus, é milagre. Assim como Jesus multiplicou o pão e os peixes, Ele pode multiplicar os alimentos lá na sua casa. Assim como Jesus, com uma palavra, dava uma ordem, levanta e anda, e as pessoas eram curadas, nós também podemos experimentar a cura divina, sobrenatural de Deus na nossa vida. A gente pode transformar uma vida de amargura, de tristeza, de desânimo, numa vida cheia de alegria, cheia de paz. A gente pode ter sim uma família abençoada, uma família feliz, querido. No mundo de trevas, mas você pode ter vida e luz dentro da sua casa. Porque é o poder da bênção do Pai na tua vida. Então a gente precisa honrar Abraão. Querido, a Bíblia fala algumas coisas que Deus prometeu para Abraão e Deus promete para nós. Deus falou para ele, primeira coisa, você sai da tua terra, da tua parentela, porque Ur dos Caldeus, esse aí não é o teu lugar. Eu tenho um outro lugar para você. Quando Deus te chama, Ele tem um plano na tua vida, Ele muda você de lugar. Tem um caminho, tem uma trajetória, tem um tempo para você percorrer. Tem que transicionar de um lugar para outro. É assim que Deus faz. Deus tem um ambiente próprio para você. Eu me lembro quando Jesus foi curar um cego, né? E estava muita gente em volta. Ele tirou aquele cego do lugar onde ele estava, trouxe para fora da cidade e curou o cego. Você já parou para pensar por quê? Porque precisava sair daquele ambiente que ele estava. Talvez cercado de incredulidade,
de pessoas que se escandalizam, de pessoas que não estão preparadas para experimentar o milagre de Deus. Então tem o lugar certo para você ir, querido. Deus falou para Abraão: olha, você sai da sua terra, tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar. E você vai abençoar outras pessoas. Deus prometeu para Abraão o quê, querido? Se você for em Gênesis capítulo 15, só dando um pulinho rápido, você vai ver Deus fazendo aliança com Abraão. E você vai ver Deus dizendo, nesse capítulo 17, eu acho. Capítulo 15. Ele vai dizer para Abraão o seguinte: eu sou o teu escudo e o teu galardão. Primeira coisa, Deus prometeu estar com ele. Escudo é proteção, galardão é recompensa. Recompensa é riqueza, prosperidade. Deus prometeu para Abraão ser a sua proteção e a sua prosperidade. O que mais que Deus prometeu para Abraão? Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, uma terra separada por Deus, para ele viver com a sua família, para ele construir, para ele crescer, se tornar uma nação. Deus tem um lugar para você, querido. No mundo espiritual já existe, mas ele pode se tornar real também no natural. Tem um espaço, tem um território que é seu, é o lugar da tua bênção, lugar que jorra a vida. Deus tem para você. O que mais que Deus prometeu para Abraão? Um filho. Deus prometeu para Abraão um filho, querido. Um homem de 75 anos. Podia querer mais alguma coisa? Já tinha mulher, já tinha riqueza, tinha família, tinha gado, né? Abraão não era um homem pobre, não, um homem próspero. Mas o Senhor prometeu para ele, com 75 anos, eu vou te dar um filho. O filho da promessa. Através desse filho, você vai se tornar uma grande nação. Querido, Deus tem filhos para nós. A bênção passa por gerar. Quem tem a bênção gera. Eu não estou falando só de filho natural. Filho natural, filho espiritual. Estou falando de legado. Estou falando de você deixar. O que você vai deixar? Para quem você vai deixar nessa terra aquilo que você viveu com Deus? Deus quer dar continuidade à sua história. Assim como Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, José, não é? Deus é um Deus de gerações. Talvez não seja somente o filho natural, mas um discípulo. Alguém que você vai transferir a vida de Deus, que vai dar continuidade àquilo que Deus fez na sua vida. Coisas maiores ainda. O que mais que Deus deu para Abraão como promessa? Uma grande nação. Uma grande nação. E até hoje você vê a consequência dessa promessa, querido. Tem uma grande nação de Israel espalhada no mundo inteiro, descendentes de Abraão. Através dele viria a semente da nossa redenção, que foi Jesus. Jesus é descendente de Abraão. O povo de Israel, o povo judeu. A bênção continuou e não terminou nele. A bênção que Deus tem para você não é para terminar em você. É para multiplicar na sua vida e abençoar outras pessoas. Amém? Você acredita nisso? Então, queridos, a gente precisa observar a vida de Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Deus queria ensinar um homem a ser pai. E pai de uma grande multidão. Deus precisava colocar sobre alguém esse poder de abençoar. Deus escolheu Abraão. A trajetória de Abraão é uma história de intimidade com Deus, querido. De relacionamento com Deus. Não tem como a gente viver a bênção de Deus sem entender de relacionamento com Deus. Abraão foi trabalhado, foi moldado, foi chamado pai da fé. Porque ele passou por provas, por experiências fortes. Deus pediu o seu único filho para ser sacrificado, como prova da sua fé, da sua confiança em Deus.
É muito forte o que Deus faz. Deus muda a sua identidade. Deus leva ele a vários lugares. Você vai ver que ele percorre, ele vai ao Egito, ele volta, ele percorre vários lugares até chegar no lugar da sua bênção. Querido, para a gente chegar onde Deus quer, tem etapas, tem fases, tem provas, tem experiências para a gente passar que vão aumentar a nossa fé. Mas a bênção de Deus vai estar conosco. No capítulo 17, versículo 1 e 2, olha o que Deus fala para Abraão. Ele diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Anda na presença do Senhor. Anda com Ele. Vai com Ele onde Ele vai. Não dê passos, não tome direções sem a presença de Deus na tua vida. Ele que é a garantia da tua vitória. Moisés disse para Deus: se o Senhor não for comigo, não me faz sair daqui. Se o Senhor não for, eu não vou. Porque eu sei que a bênção não está somente lá onde eu estou indo. A bênção está nas mãos do Deus a quem eu sirvo. Ele pode me abençoar em qualquer lugar, querido. Ele pode fazer você florescer no deserto. Se Ele estiver com você, Ele prospera. No alto do monte, no mais profundo abismo. Para onde você pode ir que o Senhor não esteja com você, se você não clamar por Ele? Em qualquer lugar. Anda na minha presença e sê perfeito. Quer ser abençoado? Procura ser perfeito. Ou seja, faz aquilo que é certo. Faz o que o mandamento do Senhor diz, o que a palavra de Deus orienta. Tem muita gente, querido, perdendo a sua bênção aqui. Porque resolve as coisas com base na mentira. Porque quer dar o jeitinho brasileiro para tudo, né? Quer conquistar as coisas fazendo atalhos, passando por cima dos outros. Não pensa que Deus vai te abençoar se você toma um caminho que não está de acordo com os seus mandamentos. Anda na presença do Senhor e vai te honrar. Às vezes a gente acha que a gente está perdendo, querido, mas é Deus trabalhando com a gente para a gente ganhar lá na frente. A gente abrir mão de algo, presta atenção. A gente acha que quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta muito, a gente está perdendo. É um engano seu. A prova que Deus fez com Abraão é: me dá teu filho. Me dá o que você tem de mais precioso. E Abraão foi capaz de honrar. Abraão foi até as últimas consequências ali, no último minuto. Os 49 do segundo tempo, né? Já com a faca, né? Ou a espada lá levantada para dar no menino, Deus falou: não faça, Abraão. Eu sei que você crê em mim. Ah, querido, quantas coisas Deus vai te pedir. Será que tem alguns Isaques na sua vida que você está precisando entregar para o Senhor? Como demonstração da sua fé, da sua confiança nele. Depois que Abraão passou por essa prova, ele começou a vencer, começou a prosperar. Anda na presença de Deus e ser perfeito. E eu quero te mostrar o seguinte: para a gente aprender a viver na bênção, a gente tem que olhar para os patriarcas. A história não termina em Abraão, a história começa em Abraão. Você olha para ele, você vê Abraão como um instrumento de Deus para trazer a bênção. Presta atenção numa coisa: um pai é um agente da bênção de Deus. Mulheres, eu digo para vocês, o pai é o agente da bênção de Deus. Passe por ele. E aí eu digo isso para você pensar no seu pai, no seu marido, nos seus antepassados. Passa pelo pai o poder da bênção. Feliz é o homem que entende e tem sabedoria nisso.
porque vai lançar palavras de bênção, vai encorajar os filhos, vai encorajar a esposa, vai abençoar sua casa, vai abençoar seus bens, vai abençoar sua produção. Onde coloca as mãos, prospera. Onde coloca a mão, frutifica, abençoa, porque entendeu o poder da bênção. Talvez você ache assim, mas eu não tenho isso na minha casa. Você precisa começar a orar. Senhor, toca no meu marido. Revela para ele o poder da bênção. Mostra para ele a autoridade sobre a vida dele. Muitas mulheres jogam tudo a perder por causa da crítica, por causa da murmuração, porque não reconhece a autoridade do marido também. A história da bênção começa em Abraão. De Abraão passa para Isaac. Isaac é o filho, querido. Sabe o que Isaac representa? Isaac representa Jesus. O filho do pai que recebe. Se você olhar a história de Isaac, o que você vai ver? Você não vai ver muitas coisas extraordinárias, não. Você vai ver Isaac andando nos mesmos lugares que Abraão andou. Você vai ver Isaac abrindo o poço onde o pai dele abriu. Dando os mesmos nomes que o pai dele deu. Porque Isaac andou nos mesmos caminhos do seu pai. E por isso ele foi abençoado. Isaac é o filho que recebe. Sabe por que muitas vezes nós como filhos não vivemos, não estou falando que não tem, estou falando que não vive a bênção de Deus, porque a gente não sabe receber. A gente acha que não precisa, a gente acha que a gente sabe mais que o pai, que a mãe, ou com a pessoa mais velha que nós, né? E às vezes a gente não vive porque a gente não se coloca na posição de filho que recebe. A gente se coloca na posição de filho que sabe tudo, filho que manda, filho que tem a última opinião, filho arrogante. E o filho arrogante não é abençoado, infelizmente. O filho abençoado é aquele que sabe receber, tem humildade para receber, porque entende o princípio que a gente está falando da bênção, poder da bênção. Então olha para Isaac, aprende com Isaac. Mas a história não termina em Isaac. Isaac vai ter sua descendência. E a gente vai ver que ele gera Jacó. Quem que é Jacó? O homem imperfeito, não é? Usurpador, enganador, que acha que a bênção está na sua esperteza. Tem muito Jacó, filho de Deus aí, querido. Tem muito filho de Deus igual o Jacó. Dou meu jeitinho, no final das contas eu chego lá, né? Eu sou mais esperto que todo mundo. Se bobear, eu tomo a primogenitura, né? Dou meu jeito, disfarço aqui, disfarço ali. É o caráter de Jacó. Mas Jacó só foi abençoado por Deus quando o caráter dele foi transformado, quando o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Jacó representa o filho que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Na natureza humana caída não tem bênção. Pode até conquistar coisas, mas perde. A bênção está na transformação do seu caráter. Eu quero que você entenda o que eu estou te falando nessa noite. Deus quer que você aprenda com Abraão, como pai. Deus quer que você aprenda com Isaac a ser filho. E Deus quer que você aprenda com Jacó, que tem que passar por mudanças na vida para chegar no lugar da bênção de Deus. Querido, não é à toa que no Antigo e no Novo Testamento você vai ver Deus falar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus falou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você pode ver tanto o Antigo quanto o Novo, você vai ver falar sobre isso, porque a gente precisa aprender com esses homens sobre como é ser abençoado. E o que eu quero falar para você, querido, continuando, é que a bênção de Deus ela só se cumpre em Jesus. Ela começa em Abraão, mas ela se cumpre em Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Sem Jesus não tem a bênção completa, plena de Deus na nossa vida. Gálatas capítulo 3. Aqui está a diferença de você para um judeu que não reconhece Jesus como Senhor.
O judeu, ele pode crer em Abraão, ele pode crer em Isaac, ele pode crer em Jacó, ele pode aprender com eles, e eles são abençoados, a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Mas a bênção completa está no poder que há no Filho de Deus, o Filho perfeito, o Filho amado, em quem a alma do Senhor se compraz. Ah, querido, o Filho perfeito. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus se fez maldição por você no madeiro, para você alcançar a bênção de Abraão na tua vida. Você entendeu o que o texto está dizendo? Através de Jesus você tem direito à mesma herança que Abraão teve. A Bíblia fala que a gente é herdeiro com Cristo. É herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A gente pode trazer, a gente pode viver, querido, a gente pode liberar sobre a nossa vida as bênçãos que estavam sobre ele. A sua família pode ser abençoada sim. Sua vida financeira pode ser abençoada sim, sua saúde, sua alma, sua vida espiritual. Shalom de Deus sobre você. Porque Jesus ocupou esse lugar de maldição para você ser abençoado. Querido, quando Jesus foi levado a julgamento, prestes a ser crucificado, colocaram diante da multidão ele e um ladrão. Sim ou não? Barrabás e Jesus. Então, se você olhar, o nome Barrabás quer dizer filho do pai. Então colocaram diante da multidão, para a multidão escolhe o filho do pai ou Jesus, o rei dos judeus. Olha só, querido. E a multidão, e Pilatos perguntou: quem eu devo soltar? E aí eles falavam: Barrabás, não é? Filho do pai, solta o filho do pai. E crucifica o Filho de Deus. Barrabás representa, querido, o filho da humanidade. Representa eu e você, que deveríamos estar naquela cruz, condenado pelos nossos pecados, pelas nossas ladroagens, nossas imperfeições, nossos pecados. Mas na hora ali decisiva, quem foi escolhido para ocupar esse lugar foi o Filho de Deus. Perfeito, o justo. Nele não havia pecado, nele não havia nada que pudesse acusá-lo. Mas ele ocupou esse lugar por você, para você aprender a valorizar a bênção, querido. A gente precisa, como crentes, entender o poder e a grandeza que a bênção de Deus tem sobre a nossa vida. Você tem valorizado o que Deus tem feito por você? Quando você conquista algo, quando você ganha algo, quando você realiza alguma coisa, a glória vai para quem? Para você ou para Deus? Você fala: foi Deus que me abençoou? Ou você fala: fui eu que conquistei? Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu sou esperto. A quem você dá glória? Quem você escolhe? Barrabás ou Jesus? A natureza humana, querido, só no dia da redenção que ela vai ser totalmente restaurada. Mas Jesus é o Filho perfeito. Você tem valorizado a bênção de Deus na tua vida? Quero ler com você Efésios, nós estamos já caminhando para o final. Eu preciso ler algo com você. Efésios. Abre aí comigo. Efésios é o livro que te posiciona. Se você anda meio perdido, meio desorientado, se você não sabe quem você é, querido, lê Efésios. Efésios ajuda a gente a se posicionar.
Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O que você precisa pensar nessa noite que você não tem? Se você fizesse um exercício agora, pensar assim: o que eu estou precisando? O que me deixa triste? Que eu não conquistei ainda, que eu não tenho, que eu acho que é a razão da minha vida, é o meu objetivo principal. Eu quero te dizer que você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O que você mais precisava, você já tem. O que mais importa já está sobre a tua vida. Já tem uma bênção do Pai sobre ti. O Espírito Santo já foi dado a você. O poder de Deus para mudar a história já foi entregue a você. A autoridade para você declarar sobre as suas lutas a vitória, sobre os inimigos a vitória, já está sobre você. A unção de Deus já foi derramada sobre a tua vida. O poder para conquistar já foi dado a ti. Você está vivendo ele? Você está buscando isso para você? A vida de Deus já está em você. E eu quero terminar essa palavra te falando sobre a oração do filho. Mateus capítulo 6. Todo filho precisa se relacionar com o Pai através dessa oração. O que está te faltando? Ora essa oração. Mateus capítulo 6. O que te deixa angustiado? O que faz você perder teu sono? Olha o que diz Mateus capítulo 6, a oração do filho. A gente chama da oração do Pai Nosso, né? Que é chamada oração do filho. Olha o que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso não é uma reza, não somente, querido. Isso é só um modelo para você entender o que sai da boca de um filho que confia de verdade no Pai. O filho que depende do Pai dia após dia, ele ora isso aqui. Ele fala o quê? Ele dá honra ao Pai. Ele deseja a vontade do Pai mais do que a sua própria vontade. Na oração do filho tem um pedido por provisão. Fala: Senhor, o pão de cada dia me dá hoje.
Porque o filho que confia no pai não está preocupado com o pão de amanhã. Ele está preocupado com o pão de hoje. Porque o pão de amanhã ele sabe que o pai vai prover, que o pai vai cuidar, que ele dá a cada dia o seu filho, não deixa teu filho desamparado. O pão nosso de cada dia, ou seja, Senhor, aquele sustento que eu preciso para viver hoje. Põe na minha vida, põe nas minhas mãos, põe no meu coração. Vê se não é um pão natural, é o pão espiritual que você está precisando. É o pão que vai saciar a tua alma que está aflita, seca, angustiada. É o pão da vida que você está precisando todo dia para te saciar. Se a gente comer do pão da vida todo dia, a gente não vai passar fome. A gente não vai ficar ansioso, a gente não vai ficar murmurando, porque o pão da vida sacia. Sabe por que a gente murmura, reclama e a gente se enfraquece? Porque não comemos o pão diário que Deus oferece, que vem do céu para a nossa vida todo dia. A gente está mais preocupado com o amanhã do que com o hoje, a gente não vive o hoje. A gente não dorme porque a gente está pensando daqui a um mês como é que vai ser. E Deus quer que você viva abençoado hoje, grato hoje, satisfeito hoje, com o que o Senhor tem te dado. Eu imagino como que entristece o coração de Deus, que dá ordem aos seus anjos para cuidar de nós, que é fiel nas suas promessas para a nossa vida, que tem um relógio contando as horas para trazer a bênção que a gente precisa. Mas a gente está questionando, a gente está perguntando, a gente está dizendo, e o Senhor não faz, o Senhor não veio, o Senhor não me dá, o Senhor não faz. Ah, querido, a gente tem que aprender a ser filho. Nós ainda não aprendemos a ser um filho como Isaac, não. Tem muito para aprender com Jesus, com Isaac, com Abraão, com Jacó. Um filho que ora todo dia ao pai, ele pede proteção. Senhor, me livra do mal, me livra das tentações, porque eu não quero pecar, eu não quero cair, eu não quero sofrer, eu não quero perder a tua bênção, Pai. Então me livra das tentações que me afastam da tua bênção. Isso você tem que orar todo dia, sim, querido. Os abismos estão perto de nós, a passos de nós. Não acho que você está bem, está tranquilo, está salvo. As tentações, os embaraços, os laços estão aí. Senhor, me livra, não deixe eu cair em tentação. Me livra do mal, Senhor, me guarda, me protege, me cerca. Coloca ao meu redor a proteção, a mão poderosa do Senhor, me esconde debaixo das tuas asas. Essa é a oração do filho. É isso que tem preocupado o teu coração, é isso que tem ocupado a sua boca. Dar a Ele teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso que importa. Você já vive a eternidade, querido. Você já vive nas regiões celestiais. Você já vive o sobrenatural. Toma posse disso na tua vida. Não seja como o filho pródigo, que toma a herança do pai e vai para o mundo, porque só quer o que o pai pode dar. Queira a presença do pai, queira ser filho de verdade, queira caminhar na bênção. Não seja também como o filho que está dentro da casa do pai, não sabe se relacionar com o pai, não se usufrui do que o pai tem. Tem muito filho servindo ao pai, mas não sabe ser filho, sabe ser servo. O Senhor quer que você seja como Jesus, que faz o que vê o pai fazer, que ama o que o pai ama, que fala o que o pai fala, que quer o que o pai quer. A alegria dele está no pai, o contentamento dele é o pai. Por isso ele é o filho amado, em quem Deus se compraz. Olha a tua vida. Vê como você tem se colocado como filho. Você só pede, 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 pede. Ou você é filho mesmo, quer estar perto.
que ama o Pai mais do que tudo, que é a sua presença. As bênçãos são consequência na vida de quem é um adorador. É consequência, é resultado da vida de quem coloca suas lágrimas aos pés do Senhor todos os dias. Ah, Deus querido, como Deus quer te abençoar, querido. Como Deus quer liberar bênçãos sobre a tua vida. Mas talvez tem bênçãos que você ainda não está preparado para receber. Então você perde o Pai de vista, você vai embora. Ora, labaxeire, anda, labaxeire, anda, labas. Tem tanta bênção para ti. Tem tanta vitória para ti. Tantas coisas que o Pai quer alegrar o teu coração. Então seja filho. Seja filho de verdade. Anda na sua presença. Ser perfeito. Ouve a sua voz, os seus conselhos. E no tempo certo a tua bênção virá. Você já está na bênção. Você já vive na bênção. O seu ambiente já é um ambiente de bênção, querido. Aleluia. Você não está mais debaixo de maldição, você está debaixo de bênção. Aleluia. A tua vida é uma bênção. Se algum dia você recebeu sobre ti esse decreto de maldição, eu estou te dizendo que você já está debaixo da bênção. O Senhor não te quer mais debaixo de maldição, mas debaixo de bênção.